Bom, nessa videoaula eu vou falar para vocês o método de soma e produto, método de resolução, né, de uma equação de segundo grau, que a gente chama de soma e produto das raízes. Esse é um método muito interessante porque ele vai economizar um tempo bastante considerável de vocês quando vocês forem fazer algumas questões em prova, por exemplo, né? Então, a utilização desse método ele não é aplicável em qualquer situação, porque, por exemplo, se você não tiver uma equação que contém a raiz nos números reais, ou seja, se o delta for negativo, essa solução ela não vai ser conveniente para você. Então vale a pena sempre, se você tiver na dúvida, utilizar primeiro a fórmula de Bhaskara, né? Achar pelo menos o delta a princípio, né? Para ver se esse delta vai dar negativo ou não. Se o delta der negativo, parou, não tem solução real. Se o delta for igual ou maior que zero, aí ok. Aí você vai dar continuação à sua continha e vai chegar num resultado bacana. Outro alerta bacana também de se lembrar, que se esse A for diferente de um, ou seja, se for um valor maior que um ou menor que um, você vai ter uma complicação também, porque esse A ele vai ser denominador no nosso método aqui agora. E esse denominador, se ele for maior, ele pode atrapalhar um pouquinho a sua continuação. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Bom, então é o seguinte. Olhando para o método que nós estávamos aplicando até agora, o método de Bhaskara, para resolver uma equação em Bhaskara, eu vou colocar essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Primeiro, quando a gente resolvia na forma de Bhaskara, a gente fazia o seguinte. Valor de A é 1, valor do B é igual a menos 4 e o valor do C é igual a 3. Isso nós fazíamos para começar a nossa quantia, era o primeiro passo. Depois fazíamos o valor do delta. Delta é igual a b ao quadrado, então menos 4 elevado a 2, menos 4 vezes o valor, esse menos 4 da fórmula, esse outro aqui, né? Então agora, pela fórmula, menos 4 vezes A vezes C, vezes 1 vezes 3, que são os valores de A e C. Portanto, o valor do seu delta aqui vai ser 16. Aqui, 4 vezes 3 dá 1, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Menos 12. Isso significa que o seu delta é bacana, ele é um delta maior que zero, e ainda mais a gente tem a raiz do número dele, né? A raiz de 4 a gente sabe que é 2. Então, utilizando a segunda fórmula, então, de Bhaskara ainda, nós teremos que o x, o b, a gente já sabe que é negativo aqui, negativo com negativo dá positivo, portanto vai dar 4, mais ou menos a raiz de 4, que o delta deu 4, portanto 2, dividido por 2. E aí, por final das contas, nós encontramos o x'. Pegamos a parte negativa, vou fazer rápido cada espaço. X' então vai ser 4 menos 2 dividido por 2, 2 dividido por 2, que vai dar 1. X', a gente obtém 4 mais 2, 6, 6 dividido por 2, 3. Então, conclusão, as raízes são 1 e 3. Para que eu utilizei esse método novamente? Para a gente entender um pouco o novo método. Tá? Então vamos pegar aqui. Ó. A nossa fórmula geral da equação tem que ser sempre essa, nós sabemos disso. Nós vimos em alguns exercícios que tinha números para lá da igualdade, a gente trouxe para cá para resolver na forma geral e achar os valores do A, B e C. Ainda vamos trabalhar com os valores do A, B e C. Né? Porém, primeiro passo, então, a gente tem essa forma geral, tá aqui. E agora é utilizar o método. Eu não vou fazer a demonstração do método aqui para vocês não ficarem com dúvida, porque isso presencialmente a gente consegue fazer melhor. Mas está na apostila. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha, é fácil entender, tá? E aí depois a gente esclarece melhor presencialmente. Primeiro, então, a gente vai chamar o S de soma, né, soma das raízes, e o P de produto das raízes. Lembrando, gente, que as raízes são x', x' e x'. X' e x'. Essas são as raízes. São as duas soluções de uma equação de segundo grau, sempre. Né? Então, significa que a soma é sempre o x' mais o x'. E o produto, que é a mesma coisa que a multiplicação, é a mesma coisa que x' vezes x'. Ok?
Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é saber como a gente determina essas coisas através da forma soma e produto, né? Então, a soma, nós vamos a partir de agora falar que é menos B sobre A. Quem é esse B e esse A? É exatamente esse B aqui, ó, e esse A aqui da forma geral. E o produto vai ser sempre visto como sendo C sobre A, que é a mesma coisa que esse B e esse A aqui da forma geral. Por isso que a equação precisa estar necessariamente na forma geral, ok? Então, dando continuidade aí, a gente vai determinar sempre a soma e produto utilizando essas duas formulazinhas, tá? Lembrar sempre que produto é a mesma coisa que multiplicação, não esqueça disso. Então, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui que nós acabamos de fazer. Nós achamos que as raízes x' é igual a 1 e x duas linhas é igual a 2. Vou botar igual a 3, perdão. Vou botar aqui só para a gente ver qual é. Na equação nós sabemos que os valores do A é igual a 1, o valor do B é igual a menos 4 e o valor do C é igual a 3. Né? Isso nós sabemos. E aí a pergunta nós sabemos que a soma das raízes vai ser x' mais x duas linhas. E pela forma que nós acabamos de ver agora, soma é sempre dado como sendo menos b sobre 2a. O que nós vamos fazer é testar essa forma. Menos b sobre 2a. Perdão, sobre a. Nós vamos testar essa forma aqui agora. Vamos ver se ela está certinha, se ela está correta, se a gente pode usar sem problema. É claro, a gente só está podendo fazer isso porque o delta é positivo também. Então dá para usar à vontade. Então nós vamos fazer agora. O valor do x' é 1 e o valor do x duas linhas é 3. Nós sabemos que 1 mais 3 vai ser 4. Significa que esse menos b sobre a tem que ser 4. 4 positivo. Vamos ver se dá? Bom, o menos b é menos 1, menos com menos dá mais, pela fórmula. Dividido por a. O a aqui é igual a 1. 4 dividido por 1 é 4. Ou seja, a fórmula funciona. Né? A soma das raízes é exatamente menos b sobre a. E o produto? Vamos dar uma olhada agora. O produto, o nosso exercício disse que o produto é x' vezes x duas linhas, que é igual a c sobre a. Né? C sobre a. Fazemos então. X' nós sabemos que é 1, que a gente já resolveu. X duas linhas nós sabemos que é 3, nós já resolvemos também. E o produto nós sabemos que é C sobre A e o C aqui é 3, né? E o A é 1 também. Portanto, ó, 1 vezes 3 dá 3. E 3 dividido por 1 dá 3. 3 é igual a 3, portanto, a fórmula está tranquila, é satisfeita para utilizar. Tá? Só que um detalhe. Vale a pena a gente utilizar essa fórmula sempre quando o A for igual a 1, que a gente não vai ter problema nenhum para raciocinar. Eu vou dar um exemplo agora de como a gente utiliza isso sem que a gente saiba das raízes, para a gente descobrir a raiz. É exatamente isso, descobrir a raiz. As raízes, né? Vamos ver então. Bom, eu estou colocando agora, propondo outro exemplo, porém agora eu chamei de B, né? Vamos supor que aquele seja o exemplo A, e aí, continuando aí a ideia, nós teremos o seguinte. Reparem que nesse caso, já está na forma geral, beleza, não precisa mexer. E os valores de A, B e C são conhecidos também. Esses valores são 1, beleza, é bacana quando é 1. Menos 8, também é um valor bacana. E 15. E são bacanas porque, olha só o que vai acontecer. Aplicando a formulazinha, primeiro vamos ver a soma. X' mais x duas linhas. É a soma, né? Vou chamar de soma aqui, ó. Isso aqui tem que ser igual a menos b sobre a. Quem é o valor do b? O valor do b é negativo, portanto, menos com menos dá mais. Então, vai ser aqui pra gente mais 8, né?
Então aqui nós vamos colocar, ao invés de menos b, nós vamos colocar mais 8, porque o b aqui já era negativo, menos com menos dá mais. E o valor do a é igual a 1, beleza. E 8 dividido por 1, nós sabemos que dá 8. E isso é interessante, não é um número com fração, fica legal pra gente. Ok? Então esse aí é a nossa sominha. O nosso produto agora, nós faremos, utilizando a fórmula aqui também, x' vezes x duas linhas é igual a c sobre a. Quem é o C e quem é o A? Ora, o C nós sabemos que é 15, portanto, vou botar 15 no lugar dele aqui, ó. E o A nós sabemos também que é 1. E 15 dividido por 1 também vai dar 15. Né? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, por isso que esse 1 é facultativo. Ok? Bom, então aqui nesse caso, olha o que a gente tem agora. Duas raízes, né? X', x duas linhas, embaixo da linha a mesma coisa, x', x duas linhas. E a gente quer dessas duas raízes saber qual será uma soma possível para um resultado que dê 8 e, ao mesmo tempo, uma multiplicação ou produto, né, que dê 15. Você pode pensar, ora, professor, 2 mais 6 dá 8. Sim, beleza, 2 mais 6 dá 8. Seria a resposta se 2 vezes 6 fosse 15. O que a gente quer saber quais são dois números que somados dá 8 e multiplicados dá 15. Né? E, no entanto, 2 vezes 6 não é 15. Então, não são esses dois números que eu quero. Ora, eu tenho outras combinações. Né? Você pode pensar, professor, 4 mais 4 dá 8. Tá, dá 8, concordo. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. 4 vezes 4 dá 15? Não, não dá. Se não dá 15, dá 16, né? Portanto, aqui, esse 4 também não é resposta. O x' e x duas linhas, eles não podem ser 4. Ok? Olha, então, vamos fazer um teste mais preciso. Vamos pensar assim, ó. Se eu colocar o 5 e o 3, 5 mais 3 dá 8. Ah, e 5 vezes 3 será que dá 15? Sim, 5 vezes 3 dá 15. Então, beleza, achei. Na verdade, é como se fosse uma adivinhaçãozinha, né? 5 mais 3 dá 8, 5 vezes 3 dá 15. Portanto, quem são x' e x duas linhas? Olha, x' é igual a 3, chamar de x' sempre um número menor, e o x duas linhas é igual a 5. Isso, gente. Isso facilita muito quando a equação ela tem a forma em que o a é igual a 1. Né? E é lógico, você só pode utilizar essa formulazinha se você tiver o delta positivo, maior ou igual a zero. Se for negativo, não dá nem para pensar nisso. Okay? Então economiza muito tempo, mas tem que ter um pouquinho de critério para poder usar. Ok? Tem que usar na certeza mesmo para não perder mais tempo ainda do que você perderia utilizando a fórmula de Bhaskara. Ok? Então é isso aí, galera. Um grande abraço para todos. A gente propõe depois na listinha para a gente trabalhar melhor. E à medida que forem surgindo as dificuldades, a gente vai tirando através de videoaula e a gente vai tentando trabalhar dessa maneira para ver se a gente consegue alcançar o resultado bom. Tá? Então, fica com Deus aí. Grande abraço.